O objetivo dessa aula é a gente entender como transformar graus para radiano e radiano para graus com exemplos práticos. Olha só, esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês são esse exercício aqui, esse exemplo, ele até não é assim tão comum aí de aparecer, certo? Não é em todos os lugares que ele aparece. Só que eu fiz dois exercícios. Esse daqui é bem comum de aparecer. Eu vou começar primeiro com esse exercício aqui, certo? Esse exercício, geralmente a gente vê ele também em geometria plana. Lá no comecinho de geometria plana, a gente trabalha com ângulo, né? A gente vê até mais na geometria plana do que em si na trigonometria. Mas aparece também na trigonometria, tá? Se eu estou trazendo aqui é porque aparece a trigonometria também. Não é tão comum, mas aparece. Então, já em uma tacada só, a gente já mata as coisas, né, de geometria plana. Quem estiver vendo aí algo de geometria plana vai ver isso. E da trigonometria também. Então, ó, ele quer que você escreva 36 graus e 45 minutos em radianos. Então, ó, tem que prestar atenção na notação. Aqui é a notação de grau, a notação de minuto. A notação de segundo, por exemplo, seria 2 tracinhos, né? Mas a de minuto é só um e a de grau é essa bolinha. Então, o que a gente faz? Inicialmente, a gente vai converter 36 graus e 45 minutos e o π para radianos, certo? Aliás, o π a gente vai transformar de radianos para minutos, né? Porque o π ali... se você se lembrar do vídeo anterior, a gente sempre precisa do valor do π para colocar ele na regra de 3 para poder transformar lá de grau para radiano e de radiano para grau também. A gente sempre precisa do valor do π. Então, como aqui está em grau e minuto, eu vou transformar o π que está em radiano para minuto. Então, a gente tem que lembrar que 1 grau equivale a 60 minutos. Então eu tenho aqui, ó, 36 graus e 45 minutos. Como é que eu faço para transformar esses graus para minutos? 1 grau é 60 minutos. Então eu faço 36 vezes 60, né? Porque se 1 grau equivale a 60 minutos, 36 graus eu tenho que multiplicar por 60 minutos para me saber quantos minutos vão ser 36 graus. Aí eu faço 36 vezes 60 graus mais o 45 graus, mais os 45 minutos aqui. Aí vai ficar 36 vezes 60 vai dar 2.160 minutos, mais 45 minutos. E aí, fazendo essa soma, eu vou ter 2.205. 2.160 minutos mais 45 minutos vai me dar 2.205. E aí, ó, o π em radiano, quanto que vale o π? O π é 180 graus, não é? Então eu quero transformar isso para minuto, então eu pego 180 e multiplico por 60 minutos. Na hora que eu faço a multiplicação aqui, vai me dar 10.800 minutos. Em seguida, a gente bota isso na regra de 3. Então a regra de 3 vai ficar como, ó? Eu vou montar duas colunas. Uma coluna para os minutos e uma coluna para os radianos, certo? E aí, então, eu vou fazer só a substituição. Deixa eu pegar a caneta preta aqui para eu poder riscar ali. Olha só. Embaixo de minutos, eu vou colocar os minutos que eu tenho. Eu tenho 2.205 e eu tenho o 10.800. O 10.800, ele é o valor do π, não é, ó? Π radianos equivale a 10.800 minutos. Então, embaixo de minutos eu vou colocar 10.800 e embaixo de radianos eu vou colocar o π, certo? E aí eu tenho aqui, ó, o outro em minutos, que é o 2.205. Então, ó, 2.205 vai estar para x, que é o valor aí que eu quero descobrir em radianos, né? Eu quero descobrir justamente este valor aqui, ó, é correspondente, né, ó. 2.205 minutos equivale a 36 graus e 45 minutos. Então, é este valor aqui que eu quero descobrir, né, ó. É esse valor aqui que eu quero descobrir em radianos.
Aí a gente transformou tudo para minutos, você sempre tem que fazer isso. Quando aparecem exercícios desse tipo aqui, você tem que transformar tudo para uma coisa só, para aí sim você conseguir achar o valor deles, certo? Então a gente faz agora aí a boa e velha multiplicação em cruz. Então eu vou fazer aqui, ó, 10.800 vezes x, indiquei aqui. 2.250 vezes π, indiquei aqui também. Aí, esse 10.800 que está multiplicando x, ele passa dividindo 2.205π, né? Então vai ficar 2.205π dividido por 10.800. Aí a gente simplifica, né? A gente tem que transformar essa fração na fração irredutível, certo? Aí eu simplifiquei direto já. Peguei aqui o 45 e dividi em cima e embaixo por 45. 2.205 dividido por 45 dá 49. 10.800 dividido por 45 dá 240. E aí, portanto, né, 36 graus e 45 minutos correspondem a 49π sobre 240. Aí você vai falar, bom, mas o número ficou muito alto, tá certo? Tá, porque aqui não tem mais como eu simplificar. Só daria para me simplificar o 49 por 7, né? Ou, aliás, é 49 por 49 mesmo, só que o 240 não é divisível por 49, nem por 7, nem por nenhum múltiplo de 9. Então, não vai dar, já está na forma irredutível aqui, não dá mais para simplificar. Então, a gente pode parar aqui, ok? Então, 36 graus e 45 minutos correspondem a 49π sobre 240. É importante você se ater a isso que eu falei. Sempre que aparecer, poderia aparecer até os 3 graus, minuto e segundo. Você ia transformar tudo para minuto, tudo para segundo, para poder jogar aqui na regra de 3, certo? E os radianos aqui sempre vai ser radiano, tá? Sempre vai ser radiano ou o ângulo, que nem vai ser nesse exercício aqui. Certo? Então aqui entenderam, né? Quem não entendeu aí, volta o vídeo, volta do começo, porque é importante você saber isso aqui, tá certo? Qual é a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 5 horas e 10 minutos? Olha só, eu vou até grifar aqui, é importante que vocês grifem. Ele está perguntando qual é a medida do menor ângulo. Menor ângulo. Se você observar nesse relógio aqui, você vai ver que isso aí é uma circunferência, certo? Você vai ver que todo o relógio, né, ele forma aí uma circunferência quando a gente olha somente a borda do relógio. E você vai ver que é como se a gente tivesse uma abertura aqui, né, ó. Como se a gente tivesse uma abertura aí dos ponteiros, né? Que os próprios ponteiros do relógio formam. É como se ele formasse um arco aqui, né? Ó, como se formasse um arco. Então, você pode observar que temos dois ângulos aí. A gente tem um ângulo menor, ó, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que corresponde a esse arco da parte azul, ó. E temos um ângulo maior aqui por fora. Tá vendo? Ó, tem um ângulo maior aqui que corresponde a essa outra parte em verde aqui, certo? Só que o exercício pede o valor do menor ângulo. Então, ele quer saber o valor desse ângulo aqui. Aí, olha só. A medida dos ângulos entre as horas, né? As medidas dos ângulos entre as horas, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5... Como que a gente faz para descobrir que é 30 graus? Você pega 360 graus, né, que é o total aqui que a circunferência tem, e divide por 12, porque ela está dividida, ó, em 12 partes, né? Ó, aqui é uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Está dividida aí em 12 partes. Então você pega o 360 e divide por 12, aí você vai ver que vai dar 30 graus. Então, cada abertura aqui, ó, tem 30 graus. É evidente que isso aqui é um desenho numa lousa de vidro. É claro que não vai ficar milimetricamente perfeito, né? Mas acredito que tá dando para entender, né? Acredito que ninguém aqui
não vai conseguir entender isso, né? É evidente, não tem como eu desenhar aqui milimetricamente numa lousa de vidro. Mas tente imaginar aí que todas essas aberturas, todos esses espacinhos aqui têm a mesma medida, certo? Se você pegar aí na sua casa, se tiver um relógio de parede, você vai ver. Tudo tem a mesma medida, certo? Então você pega o 360, né, que é o total de uma volta completa, e divide por 12, porque o relógio está dividido em 12 partes. Você vai dar 30 graus. Então, cada abertura aqui vai ter 30 graus. Aí, olha só, como que a gente faz para descobrir esse ângulo? Se você observar no seu relógio aí da sua casa, se estiver dando aqui 5 horas e 10 minutos, o ponteiro das horas nunca vai estar exatamente virado para o 5. Se você, por exemplo, se você quer saber 5 horas e 50 minutos, 5 horas e 50 minutos, o ponteiro vai estar entre o 5 e o 6, o ponteiro das horas, né? E o ponteiro dos minutos vai estar apontando exatamente para o 10. Só que o ponteiro das horas nunca vai estar apontando sempre exatamente de frente para o número, igual aponta o ponteiro dos minutos, né? Então, toda vez aqui que é 5 e 10, o ponteiro já vai ficando um pouquinho mais distante do 5. Quando é 5 e meia, por exemplo, o ponteiro está exatamente entre o 5 e o 6. Quando é, por exemplo, 5 horas e 55 minutos, o ponteiro já está aqui, ó, quase colando no 6. E aí, de fato, né, quando é 6 horas em ponto, aí ele fica exatamente para o 6 e exatamente para o 12. Só que o ponteiro das horas só fica exatamente virado para o número quando a hora está em ponto. Quando é 5 horas em ponto, quando é 6 horas em ponto, quando é 7 horas em ponto, aí sim o ponteiro das horas fica diretamente para o número. Só que aqui, como é 5 e 10, o ponteiro já não vai estar exatamente para o 5, ele já vai estar um pouquinho depois do 5. E aí, ó, aqui entre o 2 e o 3 a gente tem 30 graus, entre o 3 e o 4 eu tenho 30 graus, e entre o 4 e o 5 eu também tenho 30 graus. Só que, ó, o ponteiro das horas ele já está um pouquinho depois do 5. Então eu tenho uma outra abertura aqui que eu chamei essa abertura de X. E para mim poder descobrir o ângulo que tem aqui, eu vou ter que somar a medida desses ângulos. Eu tenho que somar 30 com 30 com 30, que daria 90 graus. Só que eu não posso dizer que a abertura é 90 graus, porque tem essa outra medida aqui, X, que eu não sei qual que é. Então eu tenho que descobrir quanto que vale essa medida de X, para aí sim eu poder somar tudo. Então como que a gente vai fazer? Olha só. Às 5 horas e 10 minutos, o ponteiro dos minutos está indicando o número 2, né? 5 horas e 10 minutos, o ponteiro dos minutos está indicando o número 2, que representa 10 no relógio, certo? E o ponteiro das horas está entre o 5 e o 6, conforme mostra a figura. Né, ó, 5 e 10, o 2 vale 10 e o ponteiro das horas está entre o 5 e o 6. Como a cada 60 minutos o ponteiro das horas desloca-se 30 graus, né, ó, a cada hora o ponteiro das horas desloca 30 graus, né, que é a medida que tem aqui de uma hora para outra. Calculamos a medida de X por meio da seguinte regra de 3. A gente vai montar uma coluna para o tempo em minutos e uma coluna para os ângulos em graus, evidentemente. Então, eu vou ver aqui. Uma volta completa, né? Uma volta completa não, desculpa. Uma hora completa, né? Tem 60 minutos, né? A gente já viu isso que uma hora, né? Acredito que todo mundo saiba disso, que uma hora tem 60 minutos. Então, uma hora andada no relógio aqui em grau, ó, por exemplo, isso aqui é 5 horas. Quando for 6 horas, ele se deslocou 30 graus, porque cada aberturinha aqui tem 30 graus. Então, 60 minutos equivale a um ângulo de 30 graus. Ou seja, uma hora equivale ao ângulo de 30 graus, certo? Se fosse 4 horas aqui, o ponteiro das horas está apontando para o 4. Quando ele vai dar 5 horas, ele se deslocou 30 graus. Então, uma hora equivale a 30 graus. E aí, 10 minutos, né? Porque é 5 horas e 10, então a gente vai usar os 10 aqui. Ele se deslocou quanto de grau, né? Quantos graus aí ele se deslocou?
Então, é simples, vamos resolver aí a regra de 3. Vai ficar aqui, ó, 60 vezes x dá 60x, indiquei só. 10 vezes 30, indiquei. Aí eu faço 10 vezes 30, 300. Aí eu passo esse 60 que está multiplicando o x dividindo 300. 300 dividido por 60, né? Eu posso simplificar aqui, fazer 30 dividido por 6, que vai dar 5. Então, essa aberturinha aqui, ó, tem 5 graus. E agora sim eu consigo fazer a soma, né? Então, a medida do menor ângulo vai ser 30 mais 30 mais 30 mais 5 graus. E aí, ó, 30 mais 30 mais 30 dá 90, com os 5 graus aqui dá 95 graus, certo? Então, a medida deste ângulo aqui, ó, que é o menor ângulo do relógio, é 95 graus, certo? Então, a dificuldade desse exercício é você saber as horas, né? Geralmente o pessoal aí tem dificuldade também até de ver hora em relógio de ponteiro, né? Mas a grande dificuldade aqui não é nem a matemática, nem a trigonometria. É você saber, de fato, ver a hora no relógio, né? Tem que saber bem identificar a hora no relógio, ver a hora, para poder resolver esse tipo de exercício, certo? Mas não é um exercício complexo. Basta só você saber ver a hora no relógio, ok?